Bom dia, pandinhas, tudo bem? Eu sou a Beatriz, faço parte da Liga Acadêmica de Saúde da Mulher, Urologia e Dermatofuncional do Centro Universitário São Camilo. Hoje eu estou aqui com a Roberta Rinaldi, fisioterapeuta formada pelo Centro Universitário São Camilo e especialista em saúde da mulher pelo HCFM USP e referência do Serviço de Fisioterapia em Obstetrícia da Maternidade São Luís. Roberta, agradecemos imensamente a sua presença aqui no nosso PandaCast. Eu que agradeço, é uma honra Roberta, estar aqui. A gente separou algumas perguntinhas para a gente conversar, a gente falar um pouco sobre essa área tão linda e eu quero começar com você me contando um pouco sobre você. Beleza. Bom, então, como você disse, eu sou formada pela São Camilo, né, em 2018. Foi uma jornada muito interessante, incrível, né, estar aqui. E acho que muito privilegiada também, né. Em seguida eu fui lá para o Hospital das Clínicas fazer a minha especialização. E lá descobri um mundo que totalmente à parte, assim, de tudo que eu já tinha conhecido dentro da físio. E agora estou aqui, trabalhando bastante com obstetrícia dentro da maternidade e implementando esse serviço diferencial que a gente tem, né, da obstetrícia dentro, da fisioterapeuta dentro da sala de parto, que faz bastante diferença aí no nosso dia a dia. Ai, que legal. E em que momento, assim, da sua vida você escolheu fisioterapia pélvica? Na verdade, eu entrei na fisioterapia meio perdida, porque eu queria fazer medicina antes, né? E aí, quando eu descobri a físio, um amigo meu que era camiliano, falou que camiliano tem isso, né? Eles querem convencer você a fazer Sim. São Camilo, né? E aí eles te convencem, ele teve esse poder de convencimento. E aí ele falou assim pra mim, você conhece a físio e tal? Aí ele foi me contando um pouco, falou, dá pra trabalhar com bebê. Não entendia nada, né, da ortopedia, então ele não falava nada com nada de saúde da mulher, assim, mas tipo, ele falava, dá pra trabalhar com bebê, dá pra trabalhar com mulher, tem várias coisas e tal. Aí eu fui fazer uma busca rápida, passei tipo uma madrugada inteira, vendo sobre a fisioterapia, mercado de trabalho, quais as áreas que eu podia atuar e tal. E aí eu entrei meio com o intuito desse negócio de trabalhar, não sabia muito bem como ia ser, mas trabalhar, quero trabalhar com criança ou com mulher ou com gestante, não sei. E aí eu entrei na faculdade, na verdade eu passei na primeira fase da Unifesp e passei na São Camilo. E aí eu nem fui para prestar depois a Unifesp, porque eu queria fazer São Camilo de qualquer jeito. Então eu falei, não, é isso que eu quero, passei, eu vou e é isso. Então eu vim e aí eu me apaixonei por neuro. Sei lá, nesse meio do caminho alguma coisa aconteceu que eu falei que ia fazer neuro. Mas aí depois eu fui vendo que era um universo muito diferente do que eu queria pra mim, assim, principalmente quando a gente chega perto dos estágios, né? Sim. Eu acho que a neuro é muito linda, é muito legal, mas você tem que ter um perfil bem específico para trabalhar com isso. E aí no meu último, depois da matéria obrigatória que a gente tem aí da parte teórica, eu descobri a saúde da mulher e aí eu fui me interessando muito sobre essa parte da gestação e tal. Nem era tanto sobre incontinência, aí depois virou incontinência. E aí fiz o meu TCC dentro da área. Fui para a sala de parto, na época a gente fazia estágio no Hospital Ipiranga, não sei como é que tá hoje ainda, mas a gente foi para a sala de parto, achei lindo. Mas não achava que ia trabalhar com obstetrícia. Não achava. Mas quando eu me formei na especialização, eu recebi um convite para trabalhar no primeiro serviço de fisioterapia em obstetrícia 24 horas dentro da sala de parto que a gente tem no Brasil, praticamente. Eu acho que é o primeiro, que foi no Hospital Sepaco. E aí a gente implementou todo esse serviço e aí eu fui entrando e quando eu vi, só gravidinhas e é isso. Maravilhoso. Mas é isso. E aí, depois dessa jornada toda de decisão, me fala um pouco sobre como é atuar nessa área. Bom, eu acho maravilhoso, assim, as possibilidades da saúde, não saúde da mulher em si, mas da saúde pélvica, né? Que hoje antigamente a gente falava muito só de saúde da mulher, mas a gente tem uma infinidade de possibilidades dentro da área de atuar com homens, de atuar com criança, com mulheres em idade reprodutiva ou idosas. Eu acho que a gente tem um monte de visões e hoje é um assunto que a gente consegue ver de vários ângulos, né? Então, a físio ela vai trazer uma base para a gente, um olhar diferenciado. A informação que você vai ter em seguida vai trazer para qual olhar que você quer ter dentro daquela área, né? Eu acho que é muito gratificante, assim, que a gente pega pessoas com queixas muito reais e muito banalizadas dentro da área, né? Sim. Pelos outros profissionais, que acontece muito isso. Mas são queixas que, principalmente as mulheres, elas banalizam muito, né?
E aí quando você vê é uma pessoa muito triste, muito frustrada e tudo mais, e quando você consegue trazer para essa mulher essa autoestima e melhorar esse desempenho, seja em qualquer departamento ali de que está sendo prejudicado, mas é muito gratificante, assim, eu acho que é demais. Imagina, você muda a vida da pessoa, né? Completamente. A qualidade de vida muda completamente. Completamente. Tem vezes que você entra, a paciente entra no seu consultório a primeira vez, aí você olha, tipo, a pessoa toda tímida, franzina, quietinha e tal, fala meio mal, assim. Aí você vai passando as sessões, daqui a pouco entra, tipo, um puta mulherão, assim, na sala, uma nova pessoa, de salto alto, já se redescobriu, é outra vida, e acontece muito isso, e é muito legal ver essa transformação e essa mudança, né, então eu acho muito legal. Aí já que você entrou nessa parte de consultas, de ser uma nova mulher, me fala um pouco como funciona a abordagem fisioterapêutica. Tá, bom, cada área que a gente vai para dentro da saúde pélvica vai trazer uma possibilidade para a gente. Então, eu acho que toda a área da físio depende muito dessa coleta de história, né? Desse primeiro momento que a gente tem. Então, independente da área que a gente tiver ali, a gente precisa muito saber coletar uma boa história daquela paciente. E aí, depois da gente entender todo um contexto, de onde vem, o que faz, qual é essa queixa que ela tem, em que momento que isso acontece, entender a rotina dessa paciente e tudo mais, a gente tem a possibilidade de traçar esse tratamento e fazer essa avaliação da forma como aquela paciente trouxe a queixa para nós. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma gestante, na grande maioria das vezes que ela vem para um consultório, ela quer mudar aquela gestação, quer ser a paciente do Pilates, da yoga, da fisiopélvica, quer fazer tudo e tal, né? Porque a gestante quer fazer 1000 coisas. Mas nem sempre a gente lida com pacientes que têm esse momento feliz. Então, às vezes, a gente pega uma paciente de abuso sexual, uma paciente que tem uma complexidade um pouco maior em termos de como você tem que abordar essa queixa, como você vai avaliar essa paciente. Porque quando a gente fala de fisiopélvica, a gente pensa, eu vou ter que avaliar aquele assoalho pélvico, né, entrar na intimidade daquela pessoa, mas cada uma vai ser uma abordagem diferente. Então, eu não posso, vendo uma paciente que tem um trauma, por exemplo, já começar a pensar só no assoalho pélvico. Então, a gente tem, como fisioterapeuta, um olhar global também. Sim. Entender toda essa questão postural, como ela está se comportando, como ela senta, como ela levanta, como ela caminha. Então, a gente tem que pensar toda numa avaliação e a gama de tratamentos em relação a isso, né? Eu atuo de uma forma muito funcional. Então, a gente tira aquele olhar só da região íntima da mulher e vai entender de forma global como é que ela vai se comportar. Ai, que legal. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas difícil essa pergunta, abordagem fisioterapêutica aí, foi difícil. Respondeu sim, com certeza. Você comentou um pouquinho sobre a questão de atender pacientes gestantes com incontinência urinária. Quais são as sub-áreas dentro da fisioterapia pélvica? No que a gente pode atuar? Tá, a gente tem a parte pensando em mulher e homem e tudo mais, a gente tem a parte da sexualidade, a gente tem a parte da uroginecologia e da urologia de forma geral quando a gente fala de homem. A gente tem a parte da coloproctologia, a gente tem a parte de gestantes, né? Que a gente fala sobre todo o preparo durante a gestação, pós-parto, inclusive durante o trabalho de parto. E a gente tem a Uroped pensando nas crianças, né? Então, a gente também tem uma área muito legal e que poucas pessoas acabam indo para a parte da pediatria, porque é uma área ainda mais nova do que a saúde que a gente tem hoje da pélvica, né? Então, acho que é isso. A gente tem a parte de dor, obviamente, né? É que é muito difícil a gente falar sobre só sub-áreas. É óbvio que a gente tem as nossas especializações, mas hoje eu trabalho muito com gestante. Mas a gestante que chega para mim não necessariamente tem uma queixa só da gestante, tipo alguma dor lombar e tudo mais. Não, às vezes ela é uma paciente que tem uma queixa urinária, ela é uma paciente que começa a desenvolver um tipo de dor, não consegue ter relação, várias coisas que podem acontecer dentro desse único paciente, né? Então, quando a gente fala de saúde do homem, por exemplo, a gente tem pacientes que são pós-prostatectomia, que trazem uma queixa urinária, mas também vão desenvolver uma queixa sexual, que podem desenvolver uma queixa coloproctológica. Então, tudo acaba indo muito junto, mas é óbvio que temos essas sub-áreas aí dentro da pélvica. Sim, você comentou da pediatria também, acaba sendo bastante banalizada, porque as pessoas acham que é por conta da idade, né? Então, assim, a criança fez xixi, mas tá tudo bem, tem 3 anos, tem 4 anos. Não, né? Não é. É bem diferente. Não é minha área de atuação principal. Eu não atendo criança hoje, mas passei pelo ambulatório, a gente atendeu crianças na minha especialização.
tive professoras incríveis ali dentro da área, e a gente consegue ver exatamente isso, né? Essa queixa de falar, não, é tudo por causa da idade, e aí a gente vai infantilizando essa criança que vai virando um pré-adolescente e vai continuando com essa queixa e vai virar uma adulta que vai ter queixa, provavelmente, né? Isso é uma área muito legal porque tem muito da físio global, assim, você vê padrão postural de criança incontinente, de criança que tem enurese e tudo mais, tem todos um padrão certinho. A gente trabalha muito a parte de desenvolvimento psicomotor dessa criança, muito pensando além do assoalho pélvico dela, o que está acontecendo. Muitas vezes a gente nem chega nessa parte, né? Porque é uma criança. Então, é muito funcional, assim. É uma área muito interessante dentro da pélvica. A gente separou a gente fez uma breve pesquisa, na verdade, para saber quais são as maiores dúvidas das pessoas. Tá. E aí a gente vai pedir para você responder assim, brevemente. Você topa? Topo, lógico. Então vamos lá. A primeira pergunta é: quem precisa de fisioterapia pélvica? Todo mundo, sem exceção. Certo. E sem queixa também, é uma parte preventiva muito importante. Sim, é bem importante. Tem idade mínima para ir à fisioterapia pélvica? Olha, não é a idade mínima, mas a gente espera dentro do desenvolvimento de uma criança, por exemplo, que em determinada idade ela pare de ter alguns tipos de queixa, consiga fazer um desfraude. E aí a gente vai acompanhando dentro do desenvolvimento desta criança, né? Mas normalmente ali entre 5 6 anos a criança já começa a apresentar algum tipo de queixas, não de queixas, mas de atrasos dentro do desenvolvimento, né? E aí a gente já pode começar o atendimento dessa criança. Que legal. Outra pergunta é: a fisioterapia pélvica ajuda com o intestino e com bexiga neurogênica? Com certeza, a fisioterapia pélvica ajuda com essas duas coisas. São coisas, o intestino em si, que é a parte da coloprócto que a gente atua, sim, muito. E com a parte de bexiga neurogênica também, quando a gente fala de neuromodulação e tudo, é bem interessante. A gente tem que... É um assunto bem aprofundado, mas sim, a gente consegue ter bons resultados. Que legal. No caso de endometriose, a fisioterapia ajuda na dor? Também, né? A gente estava batendo um papo ali agora há pouco, falando sobre a questão multidisciplinar, né, do atendimento da paciente com dor de forma geral. Mas a paciente de endometriose, que é uma das coisas que mais se falam nos últimos tempos, é uma paciente que tem bons resultados com a físio, com ganho de percepção, de mobilidade, de manejo da dor. Então, a gente tem bons resultados também. Mas de forma multi também. E não só multi de outros profissionais, mas dentro da própria fisioterapia também. É muito amplo, né? Esse mundo é muito amplo. Muito. Se o parto for cesáreo, precisa de fisioterapia? Sim. Independente da via de parto, a gente sempre fala que a paciente, a gestante, ela precisa de um acompanhamento fisioterapêutico. A gente tem um tabu aí em termos de idade gestacional, quando começar e tudo mais, mas a gestante ela tem muitas alterações biomecânicas, né, durante a gestação, e essa paciente vai ter muitas sobrecargas de qualquer forma, independente de qual vai ser o desfecho daquela gestação, se vai ser um parto cesárea ou um parto normal. Ela precisa de um acompanhamento pensando nesse desenvolvimento e qualidade de vida mesmo, porque a dor ela é incapacitante em vários momentos, né? E a gestante já sofre muitas alterações. Sim. No caso da menopausa, a fisioterapia, ela pode ajudar as mulheres? Pode. A fisioterapia, pensando na menopausa, a gente também traz ganhos em termos de percepção de assoalho pélvico, exercícios que vão ajudar a você melhorar o aspecto da musculatura, a força. Eu não gosto de falar força, mas o recrutamento em si, o treino, você melhora a lubrificação natural daquele lugar, porque você vasculariza melhor, e aí você traz mobilidade para aquela pelve. Essa mulher, na menopausa, ela tende a ficar mais rígida, né? Ter menos habilidade naquela pelve, naquele complexo, né? E aí a gente vai trazendo esse tipo de informação e óbvio que também na menopausa, assim como na gestação, a gente tem muitas alterações hormonais, precisa ter um acompanhamento nutricional, precisa ter um acompanhamento do médico em termos de complementos, né? E a físio é um artifício aí dentro desse meio também. Essa última pergunta do nosso bate-bola já foi mais que respondida, mas é uma dúvida muito frequente se a fisioterapia pélvica serve só para mulheres. Não. Acho que eu falei nesse começo. Sim. Não. E a gente não tem muitas profissionais que atuam com homens e crianças, né? Mas é uma área muito legal. E assim, antes de ir para a pélvica, na saúde da mulher, pensando em gestante, eu queria trabalhar com homem.
Então, era isso que eu queria. Quando eu fui pra pós, eu falei, não, vou trabalhar com homem, é muito legal, eles trabalham muito bem, eles participam muito da terapia, eles melhoram muito. É sucesso, assim, você vê muito rápido a evolução, então dá um prazer, assim, sabe? E, então, eu acabei indo pra obstetrícia por uma indicação, na verdade, da nossa... Até então, naquele momento, era a nossa coordenadora aqui, da Hebe, que era a coordenadora do centro, da Físio, e aí acabei indo para obstetrícia, mas eu queria trabalhar com homem, eu acho muito legal, eu gosto muito. Tá bom. Pra gente finalizar, você acabou comentando que você conseguiu ter a oportunidade de trabalhar dentro da sala de parto, e a gente queria a sua opinião sobre a importância da fisioterapia dentro da sala de parto. Legal, é um assunto muito polêmico, daria pra gente fazer um podcast só sobre isso, Sim. né? Mas a físio dentro da sala de parto, com o nome de fisioterapeuta, ela é muito nova, muito mais nova do que qualquer outra área aí que a gente tem aí hoje em dia da fisioterapia na saúde pélvica. Então a gente teve que ir quebrando muitos tabus, assim, teve que ir se colocando, mostrando nossa atuação. E eu acho extremamente importante, porque a gente, lógico, tem todo um suporte emocional daquele momento, de você ter uma pessoa que te acompanhou, principalmente durante a gestação, mas quando a gente fala de um plantão, você está pegando uma paciente que acabou de chegar. E a fisioterapeuta, ela vai ter um olhar ali, muito da biomecânica, do que está acontecendo naquela paciente, naquele parto, do que ela está mostrando de sintoma, de dor, de desconforto. A gente tem um papel importante no alívio da dor, né, num recurso não farmacológico para o alívio da dor, mas eu acho que também no desenvolvimento desse parto. Quando o parto, a gente fala que um parto é liso, né, tipo, que acontece assim, vai, vapt-vupt, a gente está ali para dar o suporte. Mas quando esse parto acontece alguma coisa que interfere no desenvolvimento e tudo mais dele, que vai demorando, um bebê mal posicionado, uma mãe que não consegue se mobilizar muito bem, né? A gente precisa ter uma visão quase que como um raio-x para saber o que está acontecendo ali dentro. Então, a biomecânica daquele momento, muitas vezes, é um desfecho positivo para um parto normal, sabe? Você conseguir posicionar bem aquela mulher, conseguir reposicionar esse bebê através do movimento e das posturas. Tudo isso é muito bonito, obviamente é lindo ver alguém nascer, isso aí não dá para falar, eu acho que é o que me brilha os olhos hoje. E eu acho que muito legal, porque quando eu estava aqui na São Camilo, quando a gente fez o estágio, a gente fez dentro do hospital lá que eu te falei, e lá a gente não tinha a opção de fazer analgesia de parto. Então a gente via as mulheres na maior potência e também no maior desespero, você como aluno vendo aquilo pela primeira vez, né? Mas hoje eu percebo o quanto o nosso apoio naquele momento, o nosso manejo, uma massagem num lugar bem feito, uma massagem reflexa, uma compressão, uma posição de descanso, o quanto isso faz diferença para a paciente que está ali naquele momento e o quanto o nosso trabalho interfere num desfecho positivo. Então eu acho que é fundamental. E é muito importante para ela também, né? Porque ela se sente mais segura, ela consegue ficar mais tranquila, porque muito é um momento mais, muito tenso, né? Muito assim. mais seguro, muito mais seguro. E ela cria vínculo com você, é muito engraçado isso, assim. Lá, né, no primeiro hospital que eu trabalhei, era um paciente só de plantão mesmo, assim, então era muito novo aquilo. O paciente chegava sem nenhuma ideia do que era aquilo que a gente estava oferecendo para ela. E dentro de todos os profissionais dessa sala de parto, é muito impressionante o quanto elas fixam em você, o quanto elas confiam no que você está falando. E elas olham no fundo do seu olho no momento de desespero como se você fosse o norte daquele momento, sabe? Sim. Então, uma paciente que nunca te viu na vida e você consegue criar um vínculo imediato que é muito bonito, assim, é muito legal. Ai, que incrível. Eu acho muito maravilhoso, assim, a gente poder ter a oportunidade de poder estar naquele momento da mulher. Um momento demais. Muito tenso, muito... Sim. Que, assim, é puro nervosismo da mulher. A mulher já passa nervoso por 9 meses, aí ainda tem o... Então, momento de incertezas, né? Você tem que ser um porto seguro que naquele dá medo, momento. Né? Querendo ou não, dá medo. Dá. A paciente fica com medo e às vezes é aquilo, ela já passa com você, ela já tem inúmeras consultas com você. Quando é assim é muito legal. Não, então, outra vida, né? Mas às vezes ela já vai para a sala de parto totalmente segura. Totalmente, você muda. Dentro do momento da consulta, a gente fala muito sobre isso, né? O planejamento, como vai ser,
Lógico que é uma caixinha de surpresas, mas a gente vai entendendo como aquela paciente lida com a dor, o que ela está esperando, e a gente vai educando essa paciente durante todo esse processo. E aí, quando a gente chega na sala de parto, a paciente ela tá mais confiante. É óbvio que tudo pode mudar, porque dor é dor, né? Sim. Mas quando você ressignifica essa dor, você vai trazendo mais informação e mais empoderamento para aquela mulher dentro da sala de parto, entendeu? E eu já vi casos de, assim, mulheres que passavam na fisioterapia pélvica e assim, sentiam dor, só que na hora do parto não sentiram nada por conta dos exercícios, por conta dos treinamentos que elas faziam nas consultas. Então, às vezes, muda totalmente o quadro da paciente, né? A gente muda o conceito da dor, a gente troca a dor de sofrimento para uma dor de chegada, para uma dor que tá a evolução do seu corpo, o seu corpo trabalhando, né? Então a gente muda um pouco esse conceito de dor sofrida que a gente tem, né? Ai, que legal. Bom, Rô, eu achei incrível a nossa conversa, a gente tá muito feliz, foi uma conversa maravilhosa. Obrigada. Eu acredito que tenha sanado a dúvida de muitas pessoas. É incrível saber cada vez mais sobre essa área tão importante, tão maravilhosa. E em nome de todas as ligantes da Lafismude, um super obrigada. Obrigada, gente. Eu quero agradecer muito pelo convite. Para mim é uma honra estar voltando aqui na casa que me formou, né, comemorando esses 25 anos. E dizer que, assim, ser camiliana é uma coisa que sempre influenciou na minha vida. E eu acho que é uma escolha diferenciada. Quando você entra no mercado de trabalho, quando você vai fazer sua especialização e você encontra outras pessoas de outras formações, a gente percebe o quanto o camiliano é diferente, o quanto o camiliano traz uma bagagem e ali muito diferenciada dentro das outras pessoas que estão nesse mercado de trabalho. E mais do que só a parte conceitual da fisioterapia, né, a parte técnica, a gente cria uma ética de trabalho muito especial. Então, parabéns pela iniciativa, por essa modernização, né? Trazer esse novo formato para a gente conversar e por todo esse processo. E é isso, muito obrigada. É isso, Pandinha. Parabéns pelos 25 anos da fisioterapia, parabéns a todos os profissionais, a todos os fisioterapeutas do mundo. E é isso, muito obrigada, gente.